Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Vinícius Peçanha e hoje nós vamos discutir uma ideia. Diferente do Bolsa Família, que tem um corpo de evidências muito sólido em diferentes países que permite a proposição de uma política pública, as evidências para as transferências de renda incondicionais, como nós vamos definir adiante, são incipientes ainda. Mas é um movimento que tem surgido e tem sido muito debatido na literatura internacional, com alguns experimentos sendo financiados, experimentos de larga escala, e eventualmente nós, enquanto sociedade, vamos nos deparar com esse debate. Então, o objetivo dessa aula é, primeiro, definir o que são as transferências de renda incondicionais, entender a diferença de uma transferência de renda condicional, como o Bolsa Família, por exemplo, a questão da condicionalidade, entender os prós e os contras dessa política, os benefícios e as desvantagens que ela tem, até para quando nós fizermos uma avaliação de impacto e trazermos as evidências, nós termos os parâmetros para avaliar o custo-benefício dessa política e englobar isso tudo numa discussão brasileira. Nós fizemos a discussão um tempo atrás, em termos de pactuação institucional na forma de lei, nessa Lei 10.835 de 2004, que é uma lei que institui a renda básica de cidadania, que é uma transferência de renda incondicional. Só que essa lei não virou política pública. Então a lei existe, mas a lei não funciona. Ela não é válida. Ela não se aplica. Então, como a gente já tem essa lei, essa discussão se torna um pouco mais relevante, porque a gente precisa entender, será que vale a pena nós aplicarmos essa lei de fato? Será que não vale a pena? Quais são os custos? Quais são os benefícios? Então, essa aula entra nesse debate específico. Então, a definição de transferência de renda incondicional é uma transferência lump sum. Lump sum aqui é paga para todo mundo numa mesma quantidade, isenta de impostos para todos os indivíduos, sem nenhuma condicionalidade. Então, o governo vai pagar, não sei, R$1.000 por mês, R$500 por mês, R$100 por mês. O valor é uma questão de escolha coletiva, a gente vai entrar nisso depois, para todo mundo. Não é condicional. A renda prévia, condicional a morar em determinada localidade, nada disso. Todos vão receber a mesma quantia e vão fazer o que quiserem com o dinheiro. Simples desse jeito. E essa é uma das vantagens que a gente vai entrar também, a simplicidade desse esquema. É um modelo que alguns vão argumentar, um modelo de seguridade social, que gera um seguro. O seguro aqui é uma rede de segurança para choques idiosincráticos. Choques idiosincráticos são choques que afetam o indivíduo, não é um choque agregado, como uma recessão, por exemplo. Então, às vezes, o indivíduo tem um problema de saúde, um problema de família, isso afeta a condição dele no mercado de trabalho, e essa rede ajuda ele nesses momentos de choque. Então, às vezes, ele, por algum motivo, fica desempregado, ou tem um processo de automação na sociedade, que ele perde o emprego por um trabalho que pode ser automatizado, e nesse período de realocação dele no mercado de trabalho, ele tem essa rede, como se fosse um seguro-benefício, ou um seguro-desemprego, ou um benefício associado ao desemprego. Só que nesse caso é horizontal. Todos recebem essa quantidade, essa quantia. Então não há necessidade de comprovar renda, e o foco aqui é garantir necessidades básicas. Então, isso também é uma pactuação social, isso é uma questão que é uma questão coletiva a ser debatida, qual é o mínimo dessa transferência de renda. Tem toda uma questão de financiamento por trás, acho que essa é a grande questão que nós temos que ter. E, por exemplo, se a pactuação for para estar acima da linha da pobreza, nos Estados Unidos seria mais ou menos o equivalente a $12.000 anuais, o que daria mais ou menos R$40.000 por ano, R$48.000 por ano, dependendo da taxa de câmbio. Um ponto importante nessa definição, só para ressaltar aqui antes de a gente avançar, essa ideia de uma transferência lump sum. O que na teoria econômica, lump sum é uma quantidade que não afeta decisões na margem, decisões relativas entre, por exemplo, horas trabalhadas e horas em casa. Quando você coloca um imposto, por exemplo, sobre o salário, uma determinada porcentagem do seu salário vai na forma de imposto, você pode distorcer alocações feitas na margem. Na margem aqui é entre ofertar uma unidade adicional de emprego
ou de hora trabalhada, ou ficar essa hora adicional em casa. Então, distorcer as decisões na margem é criar numa linguagem um pouco mais técnica, uma cunha, uma separação entre a escolha que seria feita e a escolha feita após o imposto. Então, você tem essa distorção nas escolhas dos agentes. Uma transferência lump sum não afeta essa decisão na margem, mas ela afeta pelo que a gente chama de um efeito renda. Se você tem mais dinheiro, você provavelmente, se trabalho for um bem normal, no sentido de... na verdade, se o lazer for um bem normal, se você tem mais renda, você busca mais lazer, você vai ofertar menos trabalho. Isso também é uma discussão que a gente vai ter lá na frente, quando estivermos falando dos prós e dos contras dessa política. Mas só para aqueles que têm um pouco mais de interesse, às vezes ouvirem algum economista falando de efeito renda, efeito substituição, o efeito renda é um que não distorce essas decisões na margem, e o efeito substituição pode vir quando você tem uma mudança de imposto que afeta essas decisões na margem. Isso é só um parênteses antes de nós avançarmos. Então, como esse módulo está falando muito do Bolsa Família, vamos contextualizar as transferências incondicionais de renda em relação às transferências condicionais de renda. As transferências condicionais de renda, elas são focalizadas nos que necessitam. Então, como elas são focalizadas, elas têm um critério de elegibilidade para as pessoas serem consideradas aptas ou não, elegíveis ou não ao programa. E isso tem algumas questões. Primeiro, como definir essa pobreza. Nós vimos que pobreza é multidimensional. Definir aqui não é só ter um corte de uma linha de indigência, por exemplo, é como oferir renda de pessoas que muitas vezes não têm renda, ou potencial de renda. Muitas vezes essas pessoas trabalham com bicos. Então, como a gente infere renda de uma pessoa, por exemplo, que a gente não tem uma formalização da renda recebida? Então, quais proxies aqui usar para renda? Então, tem uma questão que, dependendo da proxy que a gente usa, pode ter um atrito entre as pessoas que estão incluídas no programa e não precisam, teoricamente não estariam no programa, e pessoas que deveriam estar no programa e não estão. Então, são os erros de inclusão e os erros de exclusão. Isso é inerente a qualquer programa de focalização. A questão aqui é minimizar esses erros, obviamente. Aí vem toda a discussão que o Cury teve sobre o cadastro único. Como o cadastro único tem uma fricção baixa. Ele minimiza esses erros de inclusão e exclusão. Mas é um problema, de certa forma, inerente. É um programa condicional de renda, transferência condicional de renda. Então, às vezes, em ambiente com menos informação, mais dificuldade de juntar dados, isso pode ser um benefício para as transferências não condicionais de renda, incondicionais de renda. Tem uma discussão também entre ser um direito inalienável do cidadão, e aí vem um pouco... tem um artigo 25 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, dos homens aqui uma má colocação, direitos do cidadão, que vem da ONU de 48, que coloca a condição de vida mínima para os seres humanos como um direito inalienável dos cidadãos. Então tem essa questão que a transferência incondicional de renda viria para suprir isso, não só no critério ético de pobreza, mas para todos. Todos têm o direito ao mínimo para sobreviver e subsistir. Então, isso também entra nesse debate entre comprovação da necessidade. Será que só aqueles que precisam deveriam receber isso, ou isso é uma condição que é transversal, afeta mais gente? Isso vai ter uma importância ali na frente por uma questão muito específica. A taxa marginal pode ser alta. O que isso quer dizer? Quer dizer que, às vezes, quando o indivíduo começa a oferir mais renda, nesses programas de comprovação de renda, ele pode perder o benefício. Isso é uma possibilidade e que nós temos que endereçar. A transferência incondicional de renda não leva isso em consideração. Mesmo que você tenha um emprego formal inicialmente, você pode sim estar elegível e receber esse benefício. Então, isso é uma questão que gera essa margem também de seguridade, de estabilidade para o indivíduo, tomar um pouco mais de risco, buscar emprego formal sem ter aquele receio de perder o benefício, perder o programa.
Tem outras questões associadas aqui. Às vezes você tem uma dificuldade de agregar informação sobre aqueles que são pobres e aqueles que não são. Você pode usar informação local para isso, mas usando informação local, a informação local descentralizada sempre é melhor. As pessoas, em geral, têm muito mais informação. As pessoas no nível local têm muito mais informação do que um nível agregado, um governo central, por exemplo. Só que isso gera um risco de captura política do programa. Também deve entrar em consideração. Aqui é importante só notar que isso são possibilidades. Por exemplo, e aí as evidências sugerem justamente o contrário, que no caso brasileiro do Bolsa Família nós não temos esse risco, esses problemas. Mas são possibilidades que nessa comparação relativa entre um programa e outro nós estamos endereçando. Então, a questão de estigma social. Às vezes um recipiente, uma pessoa que recebe esses programas sociais, pode ter um estigma social. Que aí o caso da transferência incondicional de renda, como seria para todos, não teria esse estigma social. Isso aqui não está falando que um é melhor do que o outro, só são paralelos, o que potencialmente a transferência incondicional de renda pode trazer de forma adicional ao debate da transferência condicional de renda. Então, algumas razões aqui a favor dessa ideia de transferências incondicionais de renda, essa renda básica. Primeiro, uma questão administrativa. Isso aqui tem um grupo mais liberal, mais ligado até, se você quiser fazer entre parênteses aqui, a direita política, que isso é uma razão para esse programa ser aceito, inclusive por pessoas ligadas nesse espectro político, nessa esfera política. Inclusive o Richard Nixon, um presidente republicano americano, teve essa ideia, ela chegou a passar na Câmara, mas não passou no Senado americano. Então, isso mostra um pouco como essa ideia, de certa forma, ela está em todo o espectro político, desde a esquerda, por uma questão de reduzir incerteza econômica e contra a pobreza, até a direita para essa questão administrativa, onde você pode simplificar uma política de seguridade social, você vai ter menor burocracia para a implementação. E, de fato, é muito pouco custoso, custoso no sentido administrativo, a implementação desse programa. Você não precisa de uma equipe para comprovar renda, você não precisa de uma equipe para ver se a pessoa continua garantindo as condicionalidades do programa ou não, para ela continuar elegível. Então, isso gera uma simplificação no processo. Uma questão mais associada aqui à esquerda, entre aspas, nesse espectro político, é uma questão que é contra a pobreza. Você está dando dinheiro para suprir garantias básicas, condições básicas, e você está tirando essas pessoas de uma linha da pobreza. Tem outras questões aqui, questões mais econômicas, que geram incentivo a favor desse programa. Primeiro, você pode reduzir a restrição de crédito. E aí é uma variável muito chave, que a restrição de crédito faz com que pessoas se tornem menos empreendedoras. Elas não tomam um risco necessário para um empreendimento, para uma característica empreendedora, porque se elas falharem, isso significa um comprometimento na gestão financeira daquela família. Então, tem algumas evidências, inclusive, desse programa, que mostram que o programa de transferência de renda mínima, no caso, incondicional de renda, aumenta o empreendedorismo. Você tem uma renda que você está recebendo, você pode usar aquele dinheiro para fazer um investimento de capital ou investimento de capital humano, inclusive, que você transcende essa restrição de crédito. Então, você dá um patamar, uma segurança, uma estabilidade para a pessoa investir e o dinheiro necessário para ela começar esse projeto. Tem uma questão humanística, que aí vai um pouco na questão do direito inalienável do cidadão. E tem uma questão aqui muito interessante, que isso altera a barganha doméstica. Como no caso do Bolsa Família, por exemplo, você tem evidência que o Bolsa Família reduz violência doméstica, principalmente porque ele é dado para chefe de família do domicílio, a renda básica, como seria dado para todos os cidadãos, também altera essa barganha doméstica, a barganha entre a alocação dos recursos dentro da família e pode gerar uma situação de autonomia financeira para determinados indivíduos do domicílio. Algumas outras razões a favor, essa renda básica universal,
ela remunera trabalhos não pagos. Em inglês tem uma definição que é muito engraçada, é muito curiosa e é muito pertinente nesse caso. A distinção entre work e job. Job é o que você faz, você trabalha sendo remunerado. E work é uma coisa mais geral. Em português a gente não tem tanto essa distinção. Aqui existem trabalhos, ou em termos de dispêndio de energia, que são não remunerados e não valorizados pela sociedade. Como muitas vezes cuidar de uma pessoa, cuidar de um ente doméstico, realizar algum trabalho dentro de casa, isso tudo não é remunerado. Essa renda básica incondicional seria uma forma, uma forma de remunerar, entre aspas, aqui, toda essa outra dimensão do trabalho que muitas vezes não é considerada como constituinte do ser, muitas vezes. E tem uma questão aqui, principalmente que eu falei no começo, que essa discussão está sendo muito debatida na literatura e no debate, na discussão internacional, por uma questão tecnológica. Existe hoje um medo, de certa forma, ou um receio de como as condições de trabalho vão se configurar na ascensão da inteligência artificial, nesses modelos de automação. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, tem uma evidência muito clara que empregos que podiam ser empregos rotineiros, no sentido que você pode automatizar, colocar um robô para fazer esse emprego, eles perderam muito. Teve uma redução drástica no salário dessas ocupações, desde a década de 80 até hoje. Então, isso é um receio de que, se nós conseguirmos automatizar toda a linha produtiva, isso pode gerar uma situação de desemprego estrutural e a renda básica universal viria para dar, mesmo na condição de desemprego e desemprego estrutural para uma ampla parcela da sociedade, viria como uma forma de atenuar esses problemas. Então tem essa questão tecnológica, nós já passamos por isso assim, enquanto sociedade em outros períodos anteriores, não existe um determinismo nisso, não é meio como uma armadilha malthusiana, mas é uma questão a ser considerada de forma séria, discutida de forma séria. Inclusive, alguns autores falam de uma taxação aos robôs, taxar aquelas empresas que têm um conteúdo robótico maior. Mas isso é uma questão de discussão que nós vamos entrar mais no financiamento desse programa. E aí uma questão mais liberal é que essa transferência de renda não condicional, por ela não ter condicionalidade, não é o governo dizendo que você deve passar por determinadas testes para continuar recebendo o programa, ou investir em determinados setores, é uma questão onde você está dando liberdade ao agente de fazer o que ele quer com o dinheiro. Então tem uma questão de aumentar a liberdade do agente nesse caso. E tem alguns outros autores que falam que isso é um dividendo dos cidadãos. Por exemplo, recursos naturais ou a terra é um recurso da sociedade como um todo, e essa renda básica universal viria como um dividendo pelo uso privado e mais eficiente desses recursos. Então, quais são as críticas? Nós vimos algumas razões a favor e quais são as críticas. Primeiro, é eficiente? Será que é melhor nós darmos dinheiro para todo mundo ao invés de focalizarmos para um determinado grupo? Existem outros programas com menor custo-benefício? Então, isso é uma questão que é uma crítica totalmente válida, é uma crítica com conteúdo empírico. Nós não sabemos hoje se é a melhor alocação do dinheiro público, mas é uma questão que nós temos que gerar mais evidência e testando de forma local, depois colocando numa escala maior para testar os impactos disso. Uma outra crítica aí é uma questão aqui central para esse debate, é o financiamento. Qual o custo disso? E aí, como nós vamos financiar? Porque a política pública não é só no lado da despesa, tem o lado de como nós vamos financiar esse gasto. E aí, tem que ter uma discussão tributária junto. Como nós vamos gerar mecanismos ou impostos, taxas, dinheiro para financiar esse programa a longo prazo. E aí, nos Estados Unidos, eles falam muito dessa taxa de carbono, vem junto com uma discussão de mudança climática, taxar empresas ou taxar atividades que são intensivas em emissão de carbono, emissão de outros bens, outros poluentes que afetam a saúde do planeta, de forma geral, e aí impactam
nessa discussão climática, na mudança climática. Tem no Alasca, como nós vamos discutir mais à frente, um fundo de recursos naturais. Então, por exemplo, um país que é intensivo em petróleo pode usar uma parcela dessa produção de petróleo para financiar essa taxa básica universal, essa renda básica. Tem uma taxação mais progressiva, e aí vem um pouco a ideia do Friedman de imposto de renda negativo. Nós podemos reduzir isenções fiscais em outros locais, subsídios, e financiar essa taxa, essa renda básica. Então, essa questão é fundamental e é central no debate. Tem algumas outras questões que são questões, eu diria, menores, no sentido de não existe evidência empírica para isso. Existe uma discussão moral, que muita gente fala que existe uma redução da oferta de trabalho se você der essa transferência incondicional de renda, um desincentivo ao trabalho. Mas isso é mais uma questão moral. No fundo, isso é uma discussão com conteúdo empírico. Será que esse tipo de programa reduz a oferta de mão de obra? A priori, nós não sabemos, não tem como nós sabermos. A questão é, quais são as evidências que esse programa, onde esse programa foi implementado, houve redução da oferta de mão de obra? Essa é a questão que nós temos que receber. Não é se eu acho que vai reduzir ou não. A questão é quais evidências nós temos para isso. E aí também tem uma crítica aqui totalmente paternalista, que as pessoas vão gastar esse dinheiro com bens de vício, como álcool, cigarro, outras drogas. A questão é, isso acontece? É isso que nós vemos nos dados? Quais são as evidências que nós temos para sustentar esse argumento? E aí nós vamos ver que não existe evidência para isso. Não tem evidência que sustente esse tipo de afirmação. Então, é uma afirmação bem paternalista, se você parar para pensar. E aí tem uma questão que também é uma questão empírica, com conteúdo empírico, tem uma questão, um efeito de equilíbrio geral. Se nós dermos mais dinheiro para todo mundo, será que isso vai gerar inflação? Isso aí é uma questão que... Tem municípios no Brasil, como o João falou, que não tem atividade econômica relevante nesses municípios. E grande parcela da população desses municípios recebe Bolsa Família. Será que nesses locais nós tivemos mais inflação? Isso é uma questão empírica. Nós podemos avaliar isso. Eu não conheço nenhum trabalho sobre isso, mas isso é uma questão que é empírica. Não é uma questão de eu acho que vai aumentar ou não. E aí tem umas questões de escolha coletiva. Será que esse programa ou melhor, vamos supor que existem evidências que esse programa é eficiente, que ele tem um custo-benefício baixo, ele tem um benefício muito grande para o custo dele. Tem algumas questões aqui que nós, enquanto sociedade, temos que debater. Ele vai ser um substituto ou um complemento para outras políticas sociais? Se ele for um substituto, quais produtos, quais bens públicos eles vão substituir? E aí, ele vai substituir a oferta de produtos desmercantilizados, como saúde pública, educação, infraestrutura. Como é que isso vai se dar? Será que nós vamos acabar com esses programas de seguridade social e programas de oferta de bens públicos, que têm efeitos dinâmicos e efeitos que amenizam a transmissão intergeracional de desigualdade só para dar a transferência de renda básica? Será que isso vai gerar um modelo, de certa forma, que nós transferimos renda para o cidadão para eles alocarem via mercado? Ou ele vai ser um complemento a essas outras políticas de seguridade social? Então isso é uma questão que nós, enquanto sociedade, temos que ter. A questão da universalidade, ele vai ser um benefício que vai ser dado para todos? Ou ele vai ser dado para determinadas parcelas? Ou ele vai ser dado de forma diferente para determinados grupos, mais horizontal dentro dos grupos? Então, grupos de pessoas, grupos de cidadãos vão receber benefícios diferentes, mas dentro desses grupos eles vão receber benefícios iguais? Ou todos vão receber a mesma taxa, a mesma quantia? Isso é uma questão que nós temos que escolher. E tem a questão do financiamento. Isso é a questão chave aqui, que se nós tivermos evidência que isso funcione em outros locais, como nós vamos financiar? Isso aí, qualquer política pública no Brasil e qualquer política pública em qualquer lugar, tem que ter essa outra dimensão, não uma dimensão só do gasto, mas a dimensão do financiamento da política. Então, já que a gente falou mais ou menos dos prós, dos contras, alguns benefícios que esse programa poderia ter, quais são as evidências que nós temos até agora? Como é um modelo muito caro de ser implementado, as evidências, em geral, elas partem de um modelo aleatório, randomizado,
que gera um grupo de controle e um grupo de tratamento. Então, por exemplo, na Índia e no Quênia, você aleatoriza determinadas vilas que vão receber esse benefício. Dentro da vila você randomiza as pessoas que vão receber e você vê os efeitos nesse grupo de tratamento e comparado a um grupo de controle. Então você aleatoriza. A aleatorização aqui gera o benefício causal, como nós vimos no módulo 2. Então, quais são as evidências que nós temos para a Índia e para o Quênia? Então, apresentam melhoras às pessoas que receberam esse benefício de transferência incondicional de renda, tem melhoras na nutrição infantil, melhora a escolaridade das crianças, você tem melhora do saneamento. Na Índia, em particular, que você tem um sistema de castas e tem uma relação de uma briga de poder político específica aquele local, tem algumas evidências que você melhora a posição de barganha para as castas menos privilegiadas dentro da sociedade. No Quênia, você viu que esse artigo vê que tem aumento de ativos, então tem uma questão de empreendedorismo por trás, as pessoas usam esse dinheiro para aumentar os ativos dela e para investir, tem melhora de consumo e segurança alimentar e tem um impacto em bem-estar psicológico, as pessoas se sentem melhor, mais felizes, que isso também é uma dimensão que tem que ser levada em conta eventualmente. Não tem muito efeito em saúde e educação, nesse caso do Quênia em particular, e não tem efeito para bens de vício. Tem outros trabalhos que mostram que não tem efeito em bens de vício. Então esse do Quênia vem só aumentar esse corpo de evidência. Em particular agora tem um trabalho de um acompanhamento aleatorizado de 12 anos no Quênia. Ele começou acho que ano passado, começou um tempo atrás. Ele vai acompanhar esse programa, essas pessoas e vai dar esse benefício por 12 anos e avaliar o impacto desse programa a longo prazo. Então é um trabalho em andamento ainda, um trabalho muito recente. O Alasca é um caso um pouquinho diferente, porque ele é um fundo baseado em recursos naturais do Alasca, em petróleo, e ele é dado para todos os cidadãos do Alasca desde a década de 80. Então todo mundo recebe mais ou menos $2.000 anuais. Todos os cidadãos. Quem é criança é colocado num fundo que ele pode resgatar quando a criança tem 18 anos. Então, você tem um efeito aqui de longo prazo dessa transferência de renda incondicional. E os efeitos aqui, nós não temos efeito agregado no emprego, então não houve redução no número de pessoas empregadas, teve uma redução marginal, pequena, nas pessoas que saíram e pararam de trabalhar, e tem um aumento dos empregos part-time, que eles falam, que é um contrato mais flexível, onde você não trabalha 40 horas semanais, você trabalha 20 horas semanais. Mas isso também não é muito. E tem uma evidência aqui de efeitos de equilíbrio geral, no sentido de aumentar a demanda local, a demanda por produtos locais. Então você dá dinheiro, você injeta dinheiro naquela economia, as pessoas consomem mais produtos locais, isso gera mais emprego. Então, mesmo que as pessoas tenham um incentivo a parar de trabalhar, você tem uma dinamização do trabalho e do mercado de trabalho local. Então, isso é um efeito muito interessante. Isso é evidenciado pelos aumentos nas demandas dos produtos non-tradables, aqui é um termo de economia internacional, que são bens que nós não conseguimos transacionar com outras localidades. Nós não conseguimos exportar ou importar. Por exemplo, corte de cabelo, serviços que têm que ser feitos no local, alguma coisa específica naquilo. Então isso é um efeito interessante, você dinamiza aquela economia local com esse bem. Mas, como eu disse, concluindo aqui, tem alguns experimentos, são experimentos ainda, é uma ideia em construção, então nós precisamos ainda de um corpo de evidências maior para sustentar essas políticas públicas. Tem uma dificuldade de escala, é um programa custoso e se nós quisermos colocar ele para a sociedade como um todo, tem um gap aqui entre esses trabalhos que são com uma escala menor e um trabalho para uma escala de sociedade como um todo. E tem um problema de validade externa, às vezes não é porque funcionou num local que vai funcionar em outro. Então nós temos que ter isso no fundo da cabeça aqui, enquanto nós discutirmos essa ideia. Tem uma questão aqui, eu acho que talvez seja um dos grandes pontos positivos desse modelo, é que tem uma simplificação no modelo de seguridade social
e ele é mais robusto para essas mudanças na esfera produtiva, inteligência artificial, automação no mercado de trabalho. E se nós quisermos avançar com esse debate, algumas escolhas coletivas têm que ser feitas, como financiamento, como se ele vai ser substituto e complemento de outras políticas de seguridade social. Então é isso, acho que vale como introdução a ideia para nós eventualmente discutirmos ou entrarmos nesse debate que tem crescido no mundo e em particular no Brasil, até porque nós temos uma lei aqui, então é fornecer um pouco os insumos para o debate, se essa lei deve ser aplicada ou não, se ela é válida ou se ela não é, se ela é eficiente, se ela não é. Então é isso, obrigado.